Olá, galera de sétimo ano. Estamos na reta final, né? Já estudamos o conteúdo, já vimos tanto conteúdo. O conteúdo de vocês não está difícil, não. A gente estudou bastante sobre povos, né? Que habitaram a América, só um pouquinho de África e também o Brasil, né? Então hoje a gente vai falar sobre, vai corrigir aquela revisão que eu passei semana passada. Tem uma revisão aí para vocês, a segunda revisão. A primeira já foi, tem a segunda. E hoje eu vou mandar a terceira, tá? Então vamos lá. Pega aí a revisão. A revisão está escrito segunda, do dia 18/6. É o seguinte. Número 1, assinar a alternativa com característica da civilização maia. Lembrando que nós estudamos os povos nativos da América. Povos nativos da América. Estudamos os povos do Brasil, que foram encontrados por Pedro Álvares Cabral quando chegou aqui. Estudamos o povo que vivia na América do Sul, que eram os Incas, que foram colonizados pelos espanhóis. Nós estudamos povos que viviam na América Central, que é os maias e astecas, que foram colonizados também pelos espanhóis. Estudamos os Silks e os Inuites, que são povos que habitaram a América do Norte, tá? Nós estudamos todos esses povos. E agora nós vamos falar especificamente sobre a característica dos maias. Qual foi a questão que você marcou sobre as características dos maias? Eles acreditavam, letra A, eles acreditavam em um único Deus? Não, aqui ó, já coloquei até um quadro. Ó. Os povos eram politeístas. Então essa questão letra A está errada do número 1, de cara porque fala que os maias acreditavam em um único Deus. B, não desenvolver escrita e nem uma hierarquia social. Olha aqui, gente, ó. Organização social, cidades e estado. Então a gente vai marcar essa B aí, tá, gente? Dedicavam ao estudo da astronomia e desenvolver a escrita. Astronomia sim, olha lá, ó. Astronomia sim, escrita não. E possuíam um regime democrático. Democrático? Eles tinham democracia? Não. Então a letra B, tá, gente? Número 2, a gente vai falar sobre outro povo chamado como grandes civilizações, né? Os Incas. O Inca, apesar de ter associado a uma civilização pré-colombiana, gente, eles eram chamados de pré-colombiana porque eles estavam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Não designa uma etnia, mas sim o nome do seu comandante. Os Incas o Inca era considerado descendente do deus Sol. Isso o tornava legislador, executor de leis e comandante do Supremo Exército. Qual era então a etnia desse povo? Gente, a etnia desse povo está lá na letra D. O povo Inca, ele veio de uma etnia Quichua, que se desenvolveu na região norte da América do Sul, sobretudo no atual Peru e Equador, tá? É a localização deles. No número 3, ao chegar ao continente americano, os portugueses entraram em contato com os nativos e nomearam todo esse povo como índio. Qual é o problema de chamar todo o povo da América de índio? A gente falou um caso sobre isso. Primeiro eu quero lembrar uma coisa. Os portugueses não estavam vindo... Os portugueses, no caso Pedro Álvares Cabral, ele não estava vindo diretamente para o Brasil. Ele estava indo para as Índias, porque existia um comércio com o Oriente, com as Índias. Quem dominava, gente? Quem estava dominando, tinha um certo desenvolvimento, era o Estado português e o Estado muçulmano. Isso é fato. Mas os portugueses estavam querendo liderar essa competição, queria dominar essa parte da especiaria. Eles concorriam com o Estado muçulmano, com o Estado árabe. Aí o que acontece? Então o rei de Portugal ordenou que Pedro Álvares Cabral fosse até as Índias, que era o Oriente, que eles chamavam de Índias, para dominar a cidade de Calicut. E aí Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? Aí tem duas versões, diz que ele se perdeu ou diz que ele já sabia que tinha as terras do Brasil e quis dar uma chegadinha aqui. Tanto que ele não ficou, tá? Os portugueses chegaram aqui, viram que não tinha riqueza aparentemente. A gente nota isso na carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um escrivão
que vinha relatando tudo. E ele fala no relato dele que chegou aqui, encontrou um povo de narizes bem feitos, que não escondiam suas vergonhas, ou seja, estavam nus, que o lugar tinha uma beleza natural, uma coisa lindíssima, espetacular, mas não encontrou riqueza nenhuma. Por isso que os portugueses chegaram aqui, mas não ficaram. Eles continuaram a viagem para as Índias, porque eles queriam dominar aquela parte, tomar aquele poder do Estado muçulmano, do Estado árabe, que concorria de igual para igual com o Estado português, tá? Então, olha só, agora voltando na questão, é certo chamar todo o povo nativo aqui da América de índio? Não, gente. É todo mundo da mesma característica? Quando você estudou o índio aqui do Brasil, o povos pré-colombiano, que é Azteca, mais e Incas, e vocês estudaram Sioux e Inuit, eles têm a mesma característica? Não. Cada povo, ele tem a sua própria cultura, o seu costume de acordo com o que vive. Aqui no Brasil, o povo nativo do Brasil é conhecido como mais primitivo, desenvolveu mais agricultura. Já a gente viu que tem povos, os Inuit, que são povos que vivem mais no gelo, né? Logo, eles não desenvolveram a agricultura, eles desenvolveram a caça, né? Porque é para se alimentar. Então, cada povo, os incas, astecas e mais, grandes civilizações, cidades melhores do que os astecas. Eles fundaram uma cidade que tinha saneamento básico, estradas, que eram melhores do que a cidade lá da Espanha. Tanto que quando os espanhóis dominaram os astecas, fundaram o México na cidade asteca, de tão organizada que era. Então, o errado é a gente classificar esse povo como tudo igual. Cada povo tem a sua própria característica. E isso não foi levado em conta quando você chama todos os povos que habitavam a América de índios. São povos nativos, cada um com a sua característica, cada um com o seu costume, cada um com a sua cultura, tá? Por isso que é errado, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu costume. Vamos agora para a questão 4. A chegada dos portugueses resultou na dizimação de grande parte dos povos. Isso não aconteceu só com os povos que habitaram o Brasil, não. Os povos que habitaram o Brasil, houve mortes. O povo asteca mais incas, houve genocídio. Os Sioux e os Inuits também. Porque a colonização levou a isso. Porque os espanhóis, os povos europeus que chegavam aqui, eles estavam atrás de riqueza. E para isso, escravizavam os povos que habitavam aqui. Então, essa colonização trouxe muito prejuízo para essa povo nativo que vivia aqui. E até hoje, gente. Porque até hoje, normalmente a gente vê aí no jornal, normalmente não, diariamente a gente vê aí no jornal, principalmente porque hoje em dia os grandes grupos de povos nativos se encontram na parte norte do Brasil, na floresta amazônica, e aquele povo de Mato Grosso do Sul, até na Bahia, estão sofrendo com o quê? Com os grandes latifundiários, com os grandes fazendeiros, que querem a terra dos índios para quê? Para fazer mineração, para criar gado. Então, até hoje, tem muitos índios morrendo em disputa pela terra, porque, embora exista um grupo, a FUNAI, né? É um grupo, uma organização criada para defender, né, os direitos dos índios. Mas até hoje os índios não conseguiram ter esse direito à terra. E até hoje existe essa disputa por terra. Então, o índio, hoje em dia a situação do índio é melhor. Não, ainda continua essa disputa por terra, com os latifundiários e índios. A condição do índio não mudou muito, não. Tá? Ainda hoje existe essa disputa. Ainda hoje tem índio sendo morto por causa de disputa com o homem branco, né? Principalmente pela terra hoje em dia. Antigamente era mais pelo trabalho dele, né? Gente, número 5. Os indígenas foram divididos em 2 grupos. Sociedades coletoras e caçadoras e sociedades agrícolas. Cite os grupos do norte dos Estados Unidos e do Canadá e suas principais características.
atividades. Lembra dos indígenas do norte dos Estados Unidos? É os Sioux e os Inuits, tá? Sioux e Inuits. Eles têm as características de caça, né? Esses povos que viviam nessas regiões dos Estados Unidos, as características de vida deles é bem diferente da característica de vida que nós temos aqui. Outra coisa também, as características, aqui ó, lá na página, você vai notar essa característica aqui ó, na página 202, ó, que fala um pouquinho sobre os Inuits, ó. Eles apresentavam um conjunto de crença, eles tinham crença, os Inuits tinham dos animais tudo o que precisavam. Os Inuits, eles viviam, gente, da caça, né? Porque da caça para se alimentar, porque já que, como eles viviam numa região que era mais coberta por gelo, eles não tinham como sobreviver, esses povos eram mais voltados para caça, né? Não tínhamos como sobreviver no gelo da agricultura. E vamos para a próxima questão, deixa eu ver qual é a próxima. Qual navegante, gente, que colocou o nome de América em sua própria homenagem? Ah, já tá falando aí, né, gente? Américo Vespucci. Olha, Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil... Não foi Pedro Álvares Cabral, foi Cristóvão Colombo. Quando ele chegou à América, ele não identificou a América como um novo continente. Lembra? Tá na outra revisão. Pedro Álvares Cabral, ele inovou na navegação. Porque ele falava assim, que navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Porque ele falava que a Terra era redonda. Tinha que navegar para o Ocidente para chegar no Oriente. Todos antes navegavam direto para o Oriente. A Espanha navegou para o Ocidente para chegar no Oriente através de Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo. Só que Cristóvão Colombo não sabia que tinha América, porque a América ainda não era descoberta quando Cristóvão Colombo começou essa viagem. E aí, ele quando chegou à América, ele achou que tinha chegado nas Índias. Quem descobre que aqui não era Índia, era América, é Américo Vespucci. Por isso que ele coloca em sua homenagem o nome de América. Outra coisa importante para falar, gente, que Portugal foi o primeiro a se lançar no mar, hein? Aquelas condições que Portugal... Tá na revisão, tá? Tá nessa revisão de hoje. Aqueles 4 motivos, eu falei na aula passada. Portugal foi o primeiro a se lançar ao mar. Tinha a escola de Sagres, que era aquela escola da navegação, pessoas que entendiam de instrumento. Foi o primeiro estado nacional a surgir. Tinha uma burguesia endinheirada para investir, porque custava, né, fazer aquela embarcação. E ainda tinha a posição geográfica privilegiada. A gente falou, tem exercício. No último exercício, gente, da revisão era para fazer um quadro com os povos pré-colombianos, falando as principais características. Eu fiz aqui o quadro, tá? Para facilitar, ó. A religião: Incas politeísta, Maia politeísta, Azteca politeísta. Matemática. Na matemática, esses 3 povos desenvolveram a matemática, tá? A matemática eles desenvolveram o Inca, calendário, Maias, calendário e astronomia, Azteca, calendário e astronomia. Organização social: Incas era império, Maias cidade-estado e Azteca confederações que também tinham um imperador, tá? Esse quadro aí, ó, é para fazer no caderno de vocês, tá bom? Olha só, por hoje é só, faz a revisão que eu tô mandando hoje, a 3ª revisão. Semana que vem eu vou mandar a correção e outra coisa. Eu observei que tem pouco aluno fazendo as correções, os exercícios no AVA sai. Gente, isso vale ponto também. A mesma coisa assistir às aulas online. Eu estou fazendo relatório de quem está assistindo às aulas, tá? Tem uns que não fizeram ainda o exercício do SAI, mas tem outros que já fizeram tudo e que tá de parabéns, tá? Vamos lá, corre e faça, que o tempo tá acabando. E a mesma coisa o trabalho. Essa semana encerra. Quem me enviou o trabalho, lindo e maravilhoso, amei. Agora, quem não enviou, corre atrás do prejuízo. Galera, é isso aí, acorda, hein? Segundo bimestre, ó, tá acabando. Beijo, tchau.